Olá, pessoal das turmas de Teoria do Conhecimento. Tudo bem com vocês? Então, estamos chegando aí à reta final desta unidade de aprendizagem. Neste terceiro ciclo do semestre de 2022, o segundo semestre de 2020, terceiro ciclo, eu estou acompanhando duas turmas de teoria do conhecimento. Cada uma dessas turmas tem em torno de 125 alunos, 125, 126, né? Então, dando um total aí de aproximadamente um pouquinho mais de 250 estudantes matriculados. Diferente de outras unidades de aprendizagem que eu estou acompanhando, que são unidades de aprendizagem mais específicas do curso de filosofia, o índice de desistência foi muito baixo, mais baixo ainda do que edições anteriores, né? Geralmente tem um índice aí de 20%, 15% a 20%, mais ou menos. Mas vejam bem, tendo aí em torno de 250 alunos, como eu falei um pouquinho mais, 251, 252, houve aí pessoas totalmente zeradas, ou seja, aqueles que não apresentaram nenhuma atividade, não fizeram nenhuma das 4 ADs, não postaram nem na primeira, nem na segunda chamada da avaliação especial. Há um total de 13, né? 7 em uma turma, 6 no outro. Então, o índice de menos de 25%, né, de desistência praticamente. Então, um índice aí bem baixo mesmo de desistência. Das duas turmas, uma se saiu um pouquinho melhor no número de aprovações, ou seja, de pessoas que não vão precisar fazer a avaliação final. Não significa que as pessoas que vão fazer a avaliação final foram reprovadas. Não, ainda estão em processo de avaliação. Só foi dado um bônus, digamos assim, para aqueles alunos que obtiveram nota igual ou maior que 7, a aprovação de vez. Isso é um bônus, já que a nota foi muito boa ou excelente, porque desses tiveram alguns que tiraram média 10, ou 9 alguma coisa, 8 alguma coisa, mas de 7 para cima, igual a 7 e maior que 7, só a nota, do meu ponto de vista. Mas alguns não chegaram a esse, chegaram muito próximos. Cuidado com isso. Se você está nessa lista daqueles que ficaram com média 6,8, 6,9, mesmo 6,9, você terá que fazer a avaliação final, mesmo ficando com média 6,9, gente? Porque o processo de avaliação ainda não terminou. Então, como eu já disse em alguns momentos, eu só poderei fazer arredondamento de nota depois do resultado da avaliação final. Então, se você tem 6,9, que basta aí tirar um 5, que por arredondamento você vai ficar com média 6. Mas você pode tirar, por exemplo, um 7 e aí ficar com a média 7. Pode tirar um 8, e mais além, ficar com mais que 6,9. Pode até tirar um 10 e ficar com 8 e alguma coisa. Então, você também tem uma oportunidade de melhorar a sua média ou mantê-la aí na casa dos 6, e obtendo, assim, a aprovação. Então, faça a avaliação final à distância, mesmo que você tenha média 6,8, 6,9 na média semestral. Eu já postei mais de uma vez aquele mural com uma fórmula de como fazer o cálculo
da média. Não se trata simplesmente de pegar as notas das ADs, somar as notas das ADs, dividir por 4, pegar esse resultado e somar a nota da avaliação especial e dividir por 2. Não é uma média simples, não é isso, né? O peso da avaliação especial é maior do que o peso da média das ADs. Lembrando que a média das ADs vale 35% da nota e a nota da avaliação especial vale 65%. Algumas pessoas foram um pouco displicentes. Eu digo algumas, e são algumas num número bem pequeno, tá? Porque eu notei ao olhar e depois de receber alguma mensagem de um ou outro dizendo: eu ainda estou recebendo mensagens de avaliação e tal. Sim, as mensagens do mural as mensagens do mural são para todo mundo, né? Eu posso botar no enunciado para aqueles que ficaram para avaliação final, mas mesmo os que não ficaram para avaliação final ainda vão receber. Contudo, eu fiz questão de várias vezes, né, selecionar os estudantes que ainda não tinham apresentado, por exemplo, alguma AD, dizendo: tá no final do prazo, você ainda não apresentou. Ao mesmo eu fiz para as duas versões da AD, avisando que da avaliação especial, avisando que estava terminando e tal. Então essas pessoas receberam avaliações, mas tiveram algumas pessoas que mandaram um e-mail dizendo: eu fiz as 4 e ainda estou ADs ainda. Eu fui verificar e de fato a pessoa fez as 4 avaliações à distância, as ADs, tá? Tirou o BOIAS, obteve uma média boa nessas 4, uma média acima de 7, mas, infelizmente, não apresentou, não postou nem a primeira nem a segunda versão da avaliação especial. E essa pessoa ficou bastante prejudicada, na medida em que, né, na média semestral, o peso da avaliação especial, né, que outrora a gente chamava de AP, avaliação presencial, é maior do que a AD. Então, se o cara ficou com 8 na média da AD, que é uma média muito boa, mas não fez a coisa, ele está com nota aí próxima de 2 e alguma coisa, ou 2. Então, ele vai ter que fazer a avaliação final, né, e ele vai ter que tirar 10 para poder passar, né, porque a média dele ficou muito baixa pela falta da nota da API. E não foi por falta de aviso. Então, me desculpem, né? Mas se vocês notarem, recuperarem várias publicações que eu fiz ao longo desse semestre, não é por falta de aviso do professor, né? Tanto recomendações quanto algum tipo de equívoco que você podia cometer na avaliação, evitar isso e tal. Eu procurei fazer isso várias vezes, me deixar dizer sempre que eu estava à disposição para responder perguntas, mas se eu for pegar as perguntas que me enviaram pela ferramenta professor, e mesmo se eu incluir a estas perguntas as que me enviaram por meio institucional, e não aqui pelo ambiente virtual de aprendizagem, desta unidade de aprendizagem, primeiro, em relação ao número de estudantes matriculados nessas duas turmas, né, eu tive poucas questões. E mesmo assim, a grande maioria das perguntas não foram para tirar dúvidas de conteúdo, mas dúvidas sobre isso. Cálculo de média, se podia fazer a segunda chamada, e quando era a data de determinada avaliação e tal. Então, muito mais dúvidas do fórum mais burocrático, né, do que de conteúdo, né? E mesmo assim, não chegou a 10 né, em cada turma durante todo esse período de aproximadamente um pouquinho mais, um mês e pouco que a gente está até aqui, incluindo, né, esse período até a avaliação
final, que dá mais de um mês, mas eu incluí aí o período entre o início do semestre e aquele que nos indica o final dos estudos, que é a data um dia antes da primeira chamada da avaliação especial. Nós teríamos aí em torno de um mês, foram muito poucas perguntas, reforço, de conteúdo. Isso de alguma forma me preocupa, né? Então, quanto aos resultados, apesar disto, uma boa parte de vocês foi aprovado. Eu quero felicitá-los, uma boa parte. Nós tivemos uma turma que teve 81 já aprovados, ou seja, tiraram notas igual, maior que 7, e em torno de 37, 38 ficaram para a avaliação final. 7 nessa turma desistiram, então com aquela lista tudo zerado. Na outra turma ficou um pouco mais baixo, 67 estudantes, mesmo assim um número maior do que aqueles que ficaram para a avaliação final. 67 estudantes obtiveram aprovação, já não precisando fazer a avaliação final. Ou seja, 67 estudantes tiraram nota igual ou maior que 7. Mas em torno de 53, mais ou menos, 53, 52, ficaram para a avaliação final. Desses, e houve uma zerada, tudo zerado, se já estão reprovados, 6. Desses 52 e desses 37 dessas duas turmas, uma parte tem nota aí em torno de 5, 6, até 6,9, então tem uma probabilidade muito grande de aprovação. Se você tem 5, você precisa tirar um 7, no mínimo 6,9, que pelo arredondamento vai dar 5,95, e a própria máquina, o próprio sistema vai arredondar a sua nota. Mas se você tem 4, uma nota aí 4, por exemplo, você vai precisar de 8. Aí já começa a pesar um pouquinho mais, Então, deste grupo aí, de 37 numa turma e 58 na outra, tem um bom número de pessoas, eu creio, que investindo um pouquinho mais, olhando as instruções, etc., será aprovado. Aqueles que estão com nota, então, aí na casa dos 6, basta manter a sua nota. Se você tem 6, basta tirar 6. Se você tem 6,5, você pode até tirar 5,4, novamente pela questão do arredondamento. Então, é uma boa probabilidade de aprovação. Entretanto, neste grupo também tem alguns, aí um número menor, que estão ali na casa do 2, tem alguns que já estão reprovados, tem menos de 1,5, aí nem tirando 10 vão conseguir a aprovação, infelizmente, apesar, reforço, dos avisos constantes sobre o cronograma da atividade e tal. Bom, então essas são um pouco as estatísticas da turma. Eu espero que esse número que ficou da proporção entre os que tiraram nota maior que 7, média igual ou maior que 7, e os que tiraram nota menor que 7, permaneça dentro dessa proporção que está aí, ou seja, mais da metade desses 37 e mais da metade desses 52, quiçá muito mais do que isso, obtenham a aprovação, para que os índices se elevem, mas isso depende um pouco de vocês. Bom, como vai funcionar a avaliação à distância final, a DF? Primeiro vamos olhar aqui o cronograma. As pessoas perguntam, professor, qual é a data? Simples, gente? Tá aqui, ó. Clica em cronograma e tá aqui a última coisa ainda destacada em azul aí, o período em que esta avaliação à distância final
ou avaliação final à distância, vai ficar à sua disposição a partir de sexta-feira, dia 4, sexta dessa semana, até terça-feira, dia 8, terça da próxima semana. Né? Então você tem aí 4 dias para fazer a atividade. Lembre-se daquelas recomendações que eu já dei, tanto para as ADs quanto para as chamadas da avaliação especial. Não façam as questões de imediato, leiam com atenção, não dê a postagem, o ok final lá, depois de passar por todas elas, né? Vão ser 10 questões, a estratégia é similar à da avaliação especial, cobrar-se-á todo o conteúdo apresentado na unidade, na unidade de aprendizagem, né? Ou seja, aquilo que foi focado nos 4 tópicos de estudo. Então é importante recuperar o conteúdo. Então não faça nem no imediato, ou seja, no primeiro dia, já pimba, manda, gastando menos de 10, que às vezes acontece, né? 10, hein? Gaste um tempo suficiente, olhe a questão, leia com atenção. Se tem dúvida sobre ela, anote a dúvida, anote a questão em algum lugar, as alternativas, retome ao conteúdo, ou algum momento, ou alguma leitura indicada, que você vislumbre onde está a pista para a resposta mais adequada, e depois de fazer essa reflexão, ponderar e tal, assinale a alternativa que você considera mais adequada. Algumas são bem óbvias, tá? Se você ler bem o enunciado, você ter o mínimo, ter absorvido o mínimo do conteúdo, e mesmo fazendo uma pesquisa, afinal de contas, continua sendo uma atividade de consulta, você terá condições de respondê-la. Algumas são um pouco mais complexas, né? E aí talvez sobre 2 alternativas. Então, também é uma estratégia você ir eliminando as alternativas. Algumas alternativas são improváveis, né? Porque tem uma falha, uma inconsistência considerável. Outras você fica assim meio titubeando, e geralmente sobra de 5 alternativas, né? 2 ou no máximo 3 que você fica titubeando, mas isso já é um ponto para você, porque é uma probabilidade maior de acerto do que você simplesmente ficar unidunité salamé né? O sorvete colorido foi você, escolhe uma alternativa, né? Aleatoriamente, sem uma análise prévia. Então, leia atentamente o que está pedindo o enunciado. Veja, por exemplo, se um enunciado está pedindo uma caracterização de um determinado tipo de conhecimento, e aí tem lá uma alternativa que é até correta, mas não caracteriza aquele conhecimento que o recorte do enunciado está querendo. Naquela questão sobre as perspectivas epistemológicas, visualize se está pedindo um recorte temporal, né? Se pede modernidade, perspectivas modernas, você não pode botar como certa naquele enunciado uma alternativa que fale, por exemplo, do positivismo, do anarquismo epistemológico, da teoria dos paradigmas ou da falsificabilismo. Por quê? Porque essas correntes não são modernas, são correntes contemporâneas, então elas não se enquadram dentro do enunciado, né? Cuide com a distinção entre perspectivas epistemológicas ou teorias do conhecimento, no sentido de perspectivas epistemológicas, com tipos de conhecimento, né? Em tipos de conhecimento nós temos, né, mito e religião, que compõem um conjunto com modos operantes similares, né? Senso comum, arte, filosofia e ciência, 5 conhecimentos. Já quanto teorias do conhecimento, na linha de
perspectivas epistemológicas, nós temos as modernas, foram apresentadas para vocês 3, embora hajam outras, mas foram apresentadas 3, é o empirismo, o racionalismo e o criticismo, e as contemporâneas, que são o positivismo, o falsificabilismo, a teoria dos paradigmas e o anarquismo epistemológico, e muito vagamente, às vezes nem é citada a fenomenologia, porque ela é apresentada, falada em um dado momento, numa leitura, mas muito brevemente. Então, provavelmente não vai haver questões que pedirão caracterização da fenomenologia ou do método histórico dialético, materialismo histórico dialético, por exemplo, em base de perspectivas marxistas. Então, não, essas perspectivas foram tiradas de lado, ou um subjetivismo analítico ou perspectivismo e outras variantes que a gente tem contemporaneamente dentro da perspectiva moderna. Essas abordagens não aparecerão para vocês porque não foram comentadas ou quando foram faladas em algum momento, numa palestra, num texto complementar e tal, foram à margem ou foram en passant. Então não se preocupem com isso, foquem nessas que estão sendo apresentadas no material didático. Professor, mas o que eu devo estudar? Bom, gente, o que vocês devem estudar? A essa altura do campeonato, face às conferências instrumentais que eu dei ao longo do semestre, ao longo desse período, sempre apontando onde estava o conteúdo, o que vocês deviam estudar, o que foi disponibilizado na Mediateca para ajudar vocês a alargarem os conhecimentos ou fixarem alguns conteúdos, é triste. É triste do ponto de vista do professor escutar essa pergunta. Mas vamos lá, certamente eu devo considerar também que alguns tiveram dificuldades variadas. Sejam dificuldades porque tiveram entraves em função deste momento que a gente está vivendo, dificuldades de saúde, de tempo, dificuldades porque estavam habituados com determinados modus operandi do curso presencial e estão fazendo uma unidade de aprendizagem à distância, aí tem se adaptar a certos mecanismos e tal, e aí em função dessas dificuldades você infelizmente não se saiu muito bem, apesar de ter se esforçado. Claro, aqueles que não seguiram aí os conselhos do professor e às vezes algumas perguntas e algumas postagens que são feitas para o professor demonstram um pouco isso. A análise que o próprio professor pode fazer dos dados estatísticos dos estudantes no ambiente virtual de aprendizagem pode ser um indicativo de que não houve tanto esforço e empenho. Contudo, é meu papel tentar mais uma vez orientá-los e dizer, então vamos lá, reiterando, quais as estratégias? Claro que agora nesse momento, faltando pouco, fica difícil, Primeira coisa, vocês devem revisitar, rever bem o material. O livro didático não é muito grande, então uma leitura atenta do livro didático de cabo a ralo pode ser feita aí em um dia, 2, se você se disciplinar. Mas não é só o material didático, o livro didático. Geralmente, como está disponibilizado o material nos respectivos roteiros de estudo, tópicos de estudo, No tópico de estudo 1, a gente tem um primeiro exemplo. Primeiro, as partes, capítulos do livro didático. Depois, você tem algum material externo, pode ser um texto ou um vídeo. Os primeiros
Os primeiros materiais indicados são geralmente textos escritos, no formato tradicional, um artigo, um capítulo do livro, né? Depois, vocês têm material em mídia, né? Então, há um material em mídia produzido pela Unisul. No caso, na primeira unidade, vocês têm 2 web-aulas, né, produzidas por mim, tá? Uma sobre senso comum, filosofia e ciência, aproximações, e a outra, mito, religião e arte. Também faz diferenças e semelhanças, trabalha com semelhanças e diferenças, né? Depois vídeos externos, no caso esse daqui sobre as religiões e um programa, e esse aqui seria um não ser, que é bem curtinho. Além desse material, eu também fiz algumas recomendações, né, em murais. Para esse tópico, eu recomendei principalmente assistir aquela web aula que eu fiz em 2 partes sobre a origem da mentalidade grega, né? E que eu disponibilizei também na Mediateca, né? Como um material lá na parte chamada material da turma, ok? Então, esse material aqui, que está listado aqui no tópico de estudo, é importantíssimo que vocês fixem nele. Por quê? Porque o conteúdo, as questões são retiradas principalmente do que é dito nesse conteúdo. Isto não significa que as questões são tal e qual está escrito no livro didático e questões do gênero. Mas, estudando e entendendo minimamente o que está aí, você tem condições de fazer a avaliação e obter uma boa nota. O que de fato as estatísticas indicaram, né? Já que de 250 estudantes, né, se eu retirar aí uns 10, né, para arredondar, 210 que desistiram, que na realidade foram 13, mas eu vou arredondar, já que o 250 também está arredondando, eu tenho de 240, 148, né, obtiveram notas igual ou maior que 7, né? Isso é bem mais que a metade. E se eu incluir os que tiraram nota de 6 para cima, certamente esse número vai chegar perto de 200. Então eu teria aí em torno de 50, 60, seria, né, um quinto do total de estudantes que conseguiram nota igual ou maior que 6, né? Então esses, mantendo essa nota 6, né, estariam aprovados com consistência. Então isso é a prova de que era possível, sim, um mínimo, obter pelo menos um mínimo da nota para aprovação, embora reiterando, né, o fato de você ficar para a avaliação final não significa que você foi reprovado, né? Você ainda está em processo de avaliação. A aprovação com 7 é apenas um bônus, como eu falei antes, né? Porque eu reforço isso porque alguém me mandou um e-mail, né? Ah, professor, ainda é possível fazer avaliação final para aqueles que foram reprovados? Ora, ele está indicando que as pessoas que tiraram menos que 7 foram reprovadas. Não, elas não foram reprovadas, elas ainda estão em processo de avaliação. Porque, diferente de uma outra turma que começou no primeiro ciclo, uma turma que eu acompanhava, também de teoria de conhecimento, lá a data para avaliação final já fechou. Então, aquelas pessoas, sim, fizeram a avaliação final e não obtiveram nota 6, elas já estão reprovadas, e para responder essa pergunta desse aluno, diria não tem mais avaliação final, porque não tem avaliação de recuperação da avaliação de recuperação. Então, reforço, né? Os estudantes que ficaram para fazer a avaliação final à distância não estão reprovados ainda, tá? Então, e reforçar mais ainda, mesmo aqueles que ficaram com média 6,9, 6,8, devem fazer a avaliação final, porque o seu processo de avaliação ainda nem terminou. Você não obteve o bônus por ter tirado 7 ou mais. A sua nota ficou abaixo. Então, temos este material, né, para o tópico de estudo 1. As temáticas do tópico de estudo 1, então, é aqueles 5 tipos de conhecimento que eu já listei. Mito e religião, arte, senso comum, ciência e filosofia. Cuidado
com uma caracterização de cada uma. Evidente que algumas têm elementos comuns, tá? Por exemplo, há elementos comuns entre senso comum e ciência, tá? A questão da experienciação, da observação é um elemento comum aos dois, mas há focos diferentes sobre como a ciência se utiliza da experiência e da observação e como o senso comum toma a experiência e a observação. Se forem só esses fatores, não é suficiente. A razão, por exemplo, é utilizada tanto pela filosofia quanto pela ciência. A ciência também é racional. Logo, usar única e exclusivamente o atributo razão não é suficiente para distinguir filosofia de ciência. Eu falo um pouco nisso na web aula dessas, né, que eu indiquei aqui, que está no material. E o tópico de estudo 2, professor? Então, o tópico de estudo 2, assim como o tópico de estudo 3, esses dois tópicos de estudos têm um foco. Eles vão apresentar perspectivas epistemológicas, ou teorias do conhecimento no sentido de visões filosóficas sobre o que seja a ciência, o que seja um conhecimento científico. E aí estão divididos em dois blocos, né? O tópico de estudo 2 apresenta algumas concepções modernas, e aí são 3, empirismo, racionalismo e criticismo. O tópico de estudo 4 apresenta concepções epistemológicas ou perspectivas epistemológicas ou teorias do conhecimento contemporâneas. Aí nós temos o positivismo, reforçando o que eu já falei, positivismo, o falsificabilismo, a teoria dos paradigmas, o anarquismo epistemológico, predominantemente essas 4. Então é importante você focar em o que caracteriza predominantemente cada uma delas, tanto nas concepções modernas, quanto nas concepções contemporâneas. E aí as leituras são na mesma linha. Tá? Partes do livro didático, que trazem alguns fragmentos também de textos de autores, por exemplo, no caso do racionalismo tem fragmentos de Descartes, no caso do empirismo tem um fragmento de John Locke, no caso do criticismo, fragmentos de obra de Kant, mas se fala também de outros autores, né? Tanto no racionalismo quanto no empirismo, mas mais no empirismo aparecem outros autores, como Bacon e Hume. Tá? Que são até relativamente bem citados no texto. No caso do racionalismo até aparece uma Leibniz e tal, né? Mas aparece bem menos fala sobre eles do que aparece aqui no empirismo outros autores. Então lembre-se das caracterizações de cada uma dessas concepções, né? Depois dessa parte textual você tem mídias, né? Aqui tem uma fala de um nosso professor, já foi professor aqui da Unisul, né? O professor Dante Targa, que apresenta aí essas concepções modernas de conhecimento, né? Essas perspectivas epistemológicas. E alguns episódios dessa série Ser ou Não Ser, né? Uma sobre Descartes, outro sobre David Hume e outro sobre Kant. Né? Os exercícios de autoavaliação também ajudam a fixar algumas coisas, então era importante você fazê-los, embora não valesse nota. Então esse é um material obrigatório, né? A tópico de estudo 3, desculpe, eu já adiantei, né? Então vai falar das questões contemporâneas, e segue a mesma linha. Um texto mais geral, depois um texto com fragmentos de Popper, que defende o falsificabilismo, fragmentos de Thomas Kuhn, que defende a teoria dos paradigmas, fragmentos de Contra o Método, né, que é o título de uma das principais obras do Paul Feyerabend, que trabalha a questão do anarquismo epistemológico. E mais uma vez, uma mídia, né, desta vez do professor Wilson Leonel, sobre concepções de ciência na contemporaneidade. E questões para vocês exercitarem. Bom, já no tópico de estudo 4, né, nós partimos do foco para as questões éticas ligadas à ciência. Mas nós temos, né, os textos aí indicados, o fragmento de um texto de Edgar Morin,
com comentários e tal. A discussão sobre as questões ética em pesquisa das autoras Débora Diniz e Dirce Guilhem, as questões mais normativas, né, dos comitês de ética e tal, e um vídeo que é na realidade uma mesa redonda, né, que é a ética na ciência, onde eu, o professor Wilson Leonel e o professor Henrique Kirichelli, que nós três somos conteudistas, né, iniciais do material, que organizamos o espaço virtual de aprendizagem e selecionamos textos, escrevemos mais algumas coisas, produzimos a videoaula, ou selecionamos algumas videoaulas que outros professores já produziram, que tinham alguma coisa importante para complementar o assunto que a gente trabalha aqui. Então, nós três somos os organizadores. Claro, mais tarde nós nos aliamos a outros professores que orientaram as disciplinas e contribuíram, como é o caso, por exemplo, do professor Daniel, particularmente na elaboração do banco de questões, revisões e tal. Alguns dos professores saíram da Unisul, né, não estão mais ligados ao acompanhamento desta unidade de aprendizagem, mas pelo menos eu e o professor Leonel nos mantivemos aqui, né, sempre também orientando algumas turmas, acompanhando algumas turmas, não sendo só os conteudistas, e procurando agregar cada vez mais. Então esse é um material que vocês têm aqui. Aqui vai se falar de algumas coisas, como a ética do Peter Singer, a ética principialista, alguma coisa de cuidado de si, Foucault e etc. E por isso alguns materiais complementares são interessantes, né? Aí alguns dos materiais complementares foram indicados para vocês a partir do mural. Alguns materiais são para além do conteúdo, então alguns murais não são necessariamente, vocês não precisam visitar, mas há outros murais. Nós tivemos assim, 3 tipos de murais, vamos assim dizer, né? Tirando aqueles murais burocráticos que são para avisar a data que está terminando, o prazo, ou vai começar o prazo e tal, mas vamos àqueles murais que têm a ver com o conteúdo. Murais que indicam leituras ou vídeos que estão bem ligados ao conteúdo, nesse sentido, né, replicam ou reforçam o conteúdo, como é o caso daquele mural indicando que vocês assistam aquelas webaulas divididas em 2 partes sobre a origem da mentalidade grega, e nesse sentido a origem da filosofia, a passagem do mito para a filosofia. Há aqueles murais que foram retornos das avaliações, esses murais são importantes, principalmente os murais das ADs, né? Depois que acabava o período da AD, tinha lá, né, algumas reflexões sobre alguns desvios padrões de resposta, e para reforçar por que a resposta não podia ser essa ou deveria ser aquela e tal. Então é importante que vocês recuperem esses murais, porque podem ajudar vocês a não cometerem o mesmo equívoco na avaliação final, tá? E eu falei em 3 tipos, né? Então são esses 2 tipos mais ligados ao conteúdo. Sim, tem um terceiro que são murais que algum vídeo interessante de debate contemporâneo, né, sobre, por exemplo, a democracia e ciência. Tem alguma coisa a ver com a questão da ética na ciência? Sim, tem a ver, mas eles não vão focar na linha do que está dizendo aí no conteúdo. Então, neste momento que você tem pouco tempo, ele não precisa. Algumas falas do professor Carmal, do Cortella, e de algum outro professor desses que estão sempre na mídia, aí Barros Filho, por exemplo, tratando da questão da ciência, e ética, ciência e filosofia, né, vão muito além do que a gente está falando aqui, embora perpasse também alguma coisa do que foi apresentado. Eu não recomendo que vocês visualizem, mas os de retorno sobre as questões da AD, sim. Aqueles bem pontuais para completar um conteúdo específico, sim. Tá? E uma outra fonte que pode ajudar bastante a vocês é ir na Mediateca.
por que estou na Mediateca? Vejam bem, vamos lá na Mediateca, vai rodar aqui um pouco, está demorando. Vamos lá na Mediateca, aqui está. Então, temos um material da unidade de aprendizagem, aquele material obrigatório, que é aquelas indicações que estão nos tópicos de estudo. Mas aqui embaixo nós temos os roteiros, o material da turma, são materiais complementares. Nelas eu disponibilizei algumas webconferências de revisão de conteúdo minhas, do professor Daniel e do professor Leonel. Então, vocês têm essas aqui com a numeração 322, 4.321, 4.322, são do professor Daniel. Então tem a numeração. Web 4 trata do tópico de estudo 4. Web 3 do tópico de estudo 3 e assim sucessivamente. Essa aqui, que tem geralmente um título, mas não um número de turma. Ética na produção e sociabilização do conhecimento, do professor Leonel. Essas aqui estão tratando do tópico de estudo 4. Dicas para AP e AD4, minhas. Teoria do conhecimento na contemporaneidade já é um tópico de estudo 3, que é aqui do professor Leonel. Essa daqui do tópico de estudo 3 do professor Daniel. Essa daqui do tópico de estudo 3 e outros esclarecimentos é minha. Terceira, webconferência, também minha. Essa daqui da unidade Web 2, com a numeração das turmas do professor Daniel, sobre o tópico de estudo 2. Essa, o conhecimento na modernidade, do professor Leonel, sobre o tópico de estudo 2. Essa daqui para o tópico de estudos 2 e outros esclarecimentos, foi o que eu fiz. Essa daqui do tópico de estudo 1 do professor Daniel. E essa tipos de conhecimento, tópico de estudo 1 do professor Leonel. Então, rever essas webconferências é interessante para fixar melhor alguns conteúdos que estão nos tópicos de estudos. Ajuda, porque um professor tem um jeitão, outro dá dá um tipo de exemplo, o outro aborda um pouco mais uma questão, ou não aborda uma questão que o outro aborda. Algumas questões podem se repetir tanto em um quanto em outro, ou nos três, mas mesmo assim, como são abordagens com um jeitão diferente, serve para você fixar melhor o conteúdo. Então tem aí material disponibilizado para revisão de conteúdo na Mediateca. Então, esses são os materiais que você deve revisitar, deveria ter ido revisitado, paulatinamente, se não foi o caso, você, pode ser que você chegou a essa situação de ter que fazer AD por uma certa descuido seu mesmo, por não dar tanta atenção para a unidade de aprendizagem, ou ter percebido que deveria dar mais atenção já num momento tardio, perdendo, por exemplo, alguns prazos de algumas atividades, principalmente ADs. Mas, se não foi esse o seu caso, seu caso foi aquele que se esforçou e em função de outras adversidades você não se saiu bem, por fato do esforço, tá aqui, você tem mais uma oportunidade, esta será a última, infelizmente, para você obter a sua aprovação e um material está aí. Eu continuarei à disposição de vocês até um dia antes dessa avaliação. Perguntas de conteúdo ou perguntas sobre essa alternativa está correta, professor, e tal, durante o período de avaliação não cabem bem, até porque é uma atividade com consulta um material já dado. Se nesse processo, até o dia 3, que é um dia antes, vocês estão estudando e tal, e tem uma dúvida mais pontual, deixe essa dúvida na ferramenta professor, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa avaliação. Quero felicitar aqueles que já obtiveram aprovação. Desejo mesmo imensamente que vocês sejam aprovados. Não é meu objetivo em momento algum, embora eu não corrija as questões, são nessa tipo de unidade de aprendizagem. As avaliações foram todas automatizadas,
então, uma mecânica disso aí, mas eu procurei dar os retornos, procurei fazer com que vocês aprendessem alguma coisa, apesar desse formato automatizado de avaliações. Dar uma certa... um certo significado ao conteúdo, né, e uma certa utilidade ao conteúdo é importante, embora nem sempre a nossa vida se mova única e exclusivamente por um tipo de utilitarismo, né, ou ganho imediato e etc. Acho que no campo da filosofia, principalmente, isso não é muito pertinente, né? O ganho do conhecimento filosófico é mais a longo prazo e não de imediato. E espero que vocês tenham entendido isso, né? Que esse conteúdo sirva para vocês se localizarem melhor no mundo, principalmente num momento em que as dúvidas são grandes, né? As incertezas são grandes face a uma diversidade sanitária, né? de saúde, ou seja, a epidemia. Por fim, quero desejar a todos que, apesar deste momento singular que estamos vivendo, dessa adversidade advinda da pandemia, vocês possam se congratular, ter com seus entes queridos, de preferência não com grandes aglutinações, mas consigam, né, encontrar, congratular com seus entes queridos nestes festejos de final de ano, sejam festejos religiosos para aqueles que têm concepções religiosas, sejam qual for, mas neste momento de predominância do cristianismo, né, o Natal, sejam os festejos desses rituais de passagem, o Natal não deixa de ser no final do ano. Então, façam isso com consciência das dificuldades, evitando grandes aglomerações, mas que isso lhes traga aconchego e felicidade. E neste momento, principalmente, eu desejo a todos saúde, e que nós consigamos aí, o mais breve possível, diminuir essa situação e consigamos, através da ciência, principalmente, ter aí uma vacina, e não só ter uma vacina, mas que logo ela possa ser aplicada a um maior número de pessoas no menor tempo possível, para que a gente passe por essa crise, esse momento, que infelizmente, né, a gente sabe que ainda vai durar um tempinho, talvez mais um ano, ou esperamos um pouco menos, mas até sair as vacinas, as questões econômicas para viabilizá-las, questões políticas para implantar sistemas de vacinação e etc. Até porque há uma lógica também aí por trás de negacionismo científico e etc., que tem impedido campanhas de vacinação e etc., mas a gente espera que isso, né, não tenha lá uma afetação tão grande e que o mundo no próximo final de ano tenha uma perspectiva diferente da perspectiva deste nosso final de ano. Então, até mais. Reitero que estarei aqui para vocês até o último dia, ali o dia 3, né? E a próxima quinta-feira, para tirar a dúvida, tá bom? Até mais, boas festas, saúde, e se puderem, fiquem em casa, cuide, respeite as indicações, as normas sanitárias, que infelizmente, por enquanto, é isso que a gente tem para controlar minimamente, no possível, a pandemia. Até mais.